Vamos começar já o mês de março falando sobre 7 pecados literários. Vamos lá. A primeira pergunta sobre o pecado a ganância. Qual o seu livro mais caro e o menos caro? Bom, o livro mais caro eu fiquei sabendo há pouco tempo, assistindo um vídeo do Batom de Clarice, né, da nossa querida Juliana. Ela falou que um dos livros mais caros que ela tinha na estante dela era, na verdade não é um livro, né, é uma caixa, um box, a caixa modernista. Eu comprei isso há mais de 10 anos atrás, num período que eu estava super ligada na semana de 22, estudando tudo sobre os modernistas. Eu sempre tive muita paixão pela Tarsila, então por arte, né, em geral, mas principalmente pela Tarsila, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e eu estudava tudo, comprava tudo que aparecia na minha frente, e uma dessas compras minhas foi essa caixa modernista, que eu não sabia que hoje custa uma pequena fortuna no mercado. Então provavelmente é o livro mais caro que eu tenho aqui na minha estante, tá? E o livro menos caro, eu acho que foi uma compra que eu fiz no final do ano, passando numa livraria Saraiva aqui de São Paulo. Eu achei uma edição, que eu vou ver se eu encontro a imagem, porque ela tá guardada na minha estante lá, dos livros para serem lidos ainda, tá? Mas eu vou ver se eu acho a imagem, vou colocar aqui para vocês verem. Uma edição, gente, capa dura, linda, envelopada numa caixa de plástico, coisa mais linda, do João Cabral de Melo Neto. Era O Rio e Morte e Vida Severina, uma coisa assim, show de bola. Eu paguei R$9 nessa edição. Sem dúvida é dos livros que eu tenho novos, tá? Porque eu sou uma compradora compulsiva de livros em sebo. Então livros em sebo você acha por 3, 4, 5, 10 reais. Mas eu não conto. Eu contei aqui o livro novo, bonito, capa dura, uma edição especial, que eu paguei R$9. Foi, assim, sem dúvida, dos livros bonitos que eu tenho, o menos caro, tá? Segunda pergunta, falando sobre o pecado da ira, com qual autor você tem uma relação de amor e ódio? Essa não foi difícil para eu responder, gente. Para mim, sem dúvida nenhuma, Neil Gaiman. Eu tive uma experiência no final do ano passado que eu nem gosto de entrar, porque eu fico irritadíssima. Eu li um livro dele, não gostei, definitivamente não gostei. E foi justamente na mesma semana que chegou em casa a caixa, o box do Sandman, com todos os episódios, com todos os arcos, né, como o pessoal fala. Eu não consegui mexer ainda naquilo, gente. Parece que deu um trauma, deu um trave, mas eu gosto, tem algumas coisas dele, quadrinhos, que eu amo. Fiquei com o pé atrás, vamos dizer assim. Pergunta número 3, né? E aí, falando do pecado da gula, que livro você devorou sem vergonha alguma? Olha, um livro que eu devorei sem vergonha alguma, na verdade não foi o livro, né? Foi toda a série. Foi a do Percy Jackson. Me joguei sem vergonha e li toda a série do Percy Jackson, me diverti, foi super divertido, ó. E vou ler mais. Podem descabelar aí que eu vou ler mais. Quarta pergunta, preguiça. Pecado da preguiça. Qual livro você tem negligenciado por preguiça? Os livros em inglês. Isso eu falei no meu vídeo de leituras de fevereiro, que eu realmente tô preguiçosa para ler em inglês. Eu leio tipo 5 páginas, eu já jogo o livro ali, porque eu tô com algumas dificuldades, é óbvio. Eu fiquei muito tempo sem ler inglês, perdi muito vocabulário. Continuarei tentando. Venceremos a preguiça, porque eu tenho bons livros aqui em casa em inglês, livros fáceis de ler, que estão só esperando um pouco mais aí de vontade. Pergunta número 5, sobre o pecado do orgulho. Que livro você tem mais orgulho de ter lido? Olha, eu ainda não tenho um livro ou uma série que eu tenho orgulho de ter lido, mas eu estou a caminho de... Sem dúvida nenhuma, vai ser um grande orgulho para mim quando eu terminar de ler Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, porque eu tô me dedicando. Eu já terminei um livro, tenho ainda 6 pela frente, então é uma jornada aí de anos que eu tenho certeza que vai me dar muito orgulho quando eu terminar. Mas por enquanto ainda não tem nada que eu falei, nossa, que sensacional, né? Você se dedicou tanto. É a primeira vez que eu tô peitando, me desafiando mesmo, assim, a ler
uma série tão longa e tão complexa em alguns aspectos. Mas vamos lá, pergunta número 6, a pergunta da luxúria. Pecado da luxúria. Quais atributos você acha mais atraente em personagens masculinos e femininos? Olha, eu preciso confessar uma coisa pra vocês aqui. Eu não sou uma leitora muito romântica. Eu não gosto muito de livros, histórias muito românticas, assim. Não é que eu desgoste. Dependendo do autor, dependendo da maneira como a história é levada, eu até curto. Teve um livro em especial, eu até tirei ele da minha estante porque ele tava facinho aqui, que foi esse livro aqui, As Pontes de Madison, tá? Essa aqui é a minha versão antiguinha em inglês, do querido Robert James Waller, acho que é assim o nome dele. Pra quem não leu o livro, nem viu o filme, é a história de uma senhora que mora lá no meio dos Estados Unidos. Ela é abordada por um fotógrafo na casa dela e eles acabam vivendo uma história interessante ali, tá? Então, o fotógrafo chama Robert Kincaid, que foi no cinema interpretado pelo maravilhoso Clint Eastwood, e ele arrasou. Tá maravilhoso naquele filme. E a Francesca Johnson, que é a dona de casa, que é abordada pelo fotógrafo, que é no cinema a maravilhosa Meryl Streep. Então foi assim um dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida, apesar que o filme tem um tom um pouco diferente do livro. É um pouco diferente, porque o livro mostra, gente, pessoas de verdade, pessoas reais, com uma vida simples, comum, mas extremamente interessantes. Talvez eu tenha lido outros livros, mas que eu me recorde de uma história romântica aí que me marcou, né? Que os atributos do homem e da mulher me marcaram, foi esse livro aqui. O Robert James Waller ele conseguiu criar um personagem masculino que me agradou. Olha que isso é raro, viu, gente? Nesse sentido, assim, sabe, de me deixar romanticamente atraída pelo personagem. Foi um dos poucos que eu me lembro que me atraiu assim mesmo e que eu achei que, nossa, 5 estrelinhas pro cara. E aí a sétima e última pergunta sobre o pecado da inveja. Que livros você gostaria de receber de presente? Eu recebo bastante presente de livros, sabe? Eu sou uma pessoa sortuda nesse sentido. Sempre eu recebo presentes incríveis. Ah, mas sabe uma coisa assim que pra mim ia ser, tipo, amei, de paixão. Se eu pudesse receber livros infantis de presente, sabe? É difícil isso, alguém me dá um livro infantil, mas é uma coisa que eu adoro. Eu raramente compro livros infantis, então o que eu faço? Eu vou até uma livraria e fico lá no meio das crianças e dos bebês, incomodando os vendedores que me odeiam por causa disso, porque eu fico lá lendo horas livros infantis, ou na biblioteca também eu passo bastante tempo lendo livros infantis, que são uma paixão. Não é livro infanto-juvenil, tá, gente? São livros infantis mesmo, livro para criança piquititica. Adoro ler, mas eu não invisto porque eles são livros caros, então eu sempre acabo dando prioridade para um livro adulto, né, que eu vou manter na minha estante depois. Mas são livros que eu gostaria muito de receber de presente, assim, se eu pudesse, né, semanalmente receber presentes, assim, eu gostaria de escolher os livros infantis. Gente, tem cada coisa linda, tem cada texto e ilustração. Eu sou encantada pelas ilustrações dos livros infantis, que dá vontade de a gente montar uma biblioteca de livros infantis. Mas seria uma coisa que, como eu não tenho mais criança pequena perto de mim, seria uma coisa que só agradaria aquele desejo aquela compulsão de compra só, porque eu não ia ler mais do que uma vez ou duas, né? Então eu nunca investi nisso, mas tá aí. Se eu pudesse receber vários presentes, eu ia escolher livros infantis. Mas enfim, obrigada por ter assistido, por ter ficado até o finalzinho aí. Um agradecimento a Janaína de novo por ter me tagueado. E é isso, eu volto falando mais sobre livros, sobre os livros que eu li, os livros que eu gostei de ter lido. Um super abraço, fiquem bem aí, até mais. Tchau, tchau.